Olá pessoal, voltamos aqui. Nós vimos há pouco que era uma interconexão de redes, né? Nós vimos uma interconexão com duas redes, nós vimos uma interconexão com três redes e agora nós vamos apresentar para vocês o que seria um sistema autônomo. Um sistema autônomo ele é uma interconexão de redes, perfeito? Então, por exemplo, de maneira ilustrativa, nós poderíamos dizer que essas três redes aqui, a 10.000/24, a 12.12.12.0/24 e a 20.000/24 poderiam ser um sistema autônomo. Então, o sistema autônomo ela é uma interconexão de redes. Na verdade, o sistema autônomo ela é uma interconexão de redes em que você tem um identificador chamado de ASN, ou Autonomous System Number, ou número de sistema autônomo. E o fato de um sistema autônomo ser impreterivelmente uma interconexão de redes não quer dizer que o contrário seja necessariamente verdadeiro. Ou seja, que toda interconexão de redes é um sistema autônomo. Na verdade, um sistema autônomo, para ele ser um sistema autônomo, ele tem que atender a certos requisitos, tá certo? Que nem toda interconexão atende. Você tem que ter uma quantidade mínima de componentes, né, de elementos que compõem aquela rede. E nem toda interconexão é capaz de atender esses requisitos. E uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: interconexão de redes, muitas vezes, aliás, o elemento mais presente, mais importante em qualquer sistema autônomo são os roteadores. Então, um sistema autônomo ele é uma conjunção, podemos dizer assim, uma conjunção de roteadores. Evidentemente, os roteadores eles se conectam entre si através de redes, né? E todos os roteadores que fazem parte de um determinado sistema autônomo têm como característica estarem sobre a mesma administração. Ou seja, todos eles estão subordinados a uma mesma organização, uma empresa, por exemplo. Tá certo? Ok. Dito isso, a gente pode entender então a internet como sendo uma interconexão de sistemas autônomos. Perfeito? Você pode imaginar a internet como uma interconexão, uma grande interconexão de redes. Você tem redes para tudo quanto é lado, mas você agrupa algumas redes em interconexões e essas interconexões você chama de sistemas autônomos. Então, a internet, na verdade, é uma interconexão de sistemas autônomos. Perfeito? Muito bem. Então, falávamos que o sistema autônomo é uma interconexão de rede sob a administração de uma entidade autônoma que possui um ASN. Perfeito? O ASN, materialmente, é um número de 2 a 4 bytes. Então, a gente tem aqui, de forma ilustrativa, uma série de sistemas autônomos, né? Aqui a gente tem números que vão além, né, de 2 bytes. Né? 2 bytes são 16 bits. 16 bits você vai até 65.535, né? Então você vai números maiores do que esse aqui. Isso aqui é puramente ilustrativo, tá certo? Quem que define quem é o ASN? Quem define o ASN, em princípio, seria uma organização chamada IANA, que é a mesma organização que define faixas de endereço IP. Só que a IANA ela terceiriza isso para registros chamados registros regionais. No caso daqui da América Latina, o LACNIC, que por sua vez, a depender do caso, terceiriza isso para uma entidade nacional. No caso aqui, quem atribui no Brasil, né, quem atribui endereço IP e quem atribui números de sistema autônomo é o NIC-BR. Então,
você vê que a internet é uma interconexão de sistemas autônomos e você pode perceber que esses sistemas autônomos eles possuem tamanhos variados. Você tem uma quantidade diferentes de roteadores em cada um desses sistemas autônomos. Você pode ver que alguns sistemas autônomos eles estão aqui como se fosse com função única e exclusiva de ligação entre sistemas autônomos menores, não é verdade? São sistemas autônomos de camada ou de nível 1, o pessoal chama, né? Então é isso. Baseado nesse conceito, nessa abstração da internet como uma interconexão de sistemas autônomos, vamos agora para o que interessa, né? Vamos estudar os protocolos que executam dentro de cada um desses sistemas autônomos. Esses protocolos que executam dentro dos sistemas autônomos, eles são chamados de IGPs. Seria Interior Gateway Protocols. Gateway é uma palavra que designa roteador, de uma maneira geral. Tá? Principalmente antigamente. Né? Gateway era sinônimo de roteador. Então a gente tem alguns protocolos que executam dentro desses sistemas autônomos aqui. Então, alguns exemplos. Nós temos o RIP, que nós vamos estudar. O OSPF, também vai ser objeto do nosso estudo. Temos o ISIS, temos o EIGRP. Temos alguns protocolos, temos vários protocolos que são protocolos IGPs, certo? A gente vai estudar dois, o RIP e o OSPF, que são protocolos muito importantes, né, do ponto de vista estrutural. E o que acontece? Se você observar, por exemplo, esse sistema autônomo aqui, ele executa o RIP. Esse aqui executa o RIP também, e esse aqui executa o RIP também. Mas o RIP que executa aqui tem alguma coisa a ver com o RIP que executa aqui? Não. O RIP que executa aqui tem alguma coisa a ver com o RIP que executa aqui? Também não. O RIP que executa aqui tem alguma coisa com o RIP que executa aqui? Não. A despeito de você ter um protocolo, um determinado protocolo, seja ele o RIP, seja ele o OSPF, executando em vários desses sistemas autônomos, as instâncias são independentes entre si. Ou seja, o RIP que rola aqui não tem nada a ver com o RIP que está executando aqui. Perfeito? Então, é comum você ter vários protocolos de roteamento do tipo IGP. É comum que vários sistemas autônomos executem um mesmo protocolo, mas esse protocolo, cada instância é considerada separadamente, é independente uma da outra. Perfeito? Bom, sem mais delongas, vamos dar uma olhada então no RIP, que seria Routing Information Protocol, ou Protocolo de Informação de Roteamento. Bom, para a gente estudar o RIP, vamos dar uma olhada primeiro quem que é o RIP. O RIP, pessoal, é um IGP que implementa um algoritmo chamado algoritmo de Bellman-Ford. Bom, o protocolo de roteamento ele implementa um algoritmo, tá certo? Qualquer protocolo de roteamento. Então, no caso do RIP, ele implementa um algoritmo de Bellman-Ford. Bellman-Ford, esse algoritmo ele pode ser caracterizado como o seguinte: ele não requer o conhecimento completo da topologia de interconexão. Então, um determinado roteador, para ele conseguir ter rotas para cada uma das redes que fazem parte daquele sistema autônomo, misteriosamente ele não precisa saber de toda a topologia da interconexão. O conhecimento da topologia de um roteador se limita ao conhecimento dos seus vizinhos. Tá? O algoritmo de Bellman-Ford ele é classificado como algoritmo de vetor de distâncias, ou Distance Vector. E eu vou explicar para vocês por que é que existe esse nome. Tá? Muito bem. No RIP, o custo de uma rota, porque cada rota possui um custo, né?
cada rota apreendida via RIP possui um custo. O custo corresponde à quantidade de roteadores que separa aquele roteador de um determinado prefixo. Lembrando que a rota é uma rota para um prefixo, para uma rede. De tal sorte que, do ponto de vista do RIP, uma rede que está diretamente conectada, ela tem um custo igual a zero. Do ponto de vista daquele roteador, ele não precisa passar para nenhum roteador um datagrama endereçado daquela rede. Faz sentido, né? E a gente tem também o conceito de redes inatingíveis. O que acontece? O RIP ele sofre de um problema potencial, problema que pode acontecer, não é comum acontecer, mas ele pode acontecer. E por conta desse problema, que é chamado de contagem até o infinito, a gente estipula um valor para um custo infinito, ou seja, uma rede que está diretamente, que é impossível se chegar até ela. Então, em termos do RIP, uma rede inatingível, uma rede que não é possível você enviar um datagrama para ela, porque nunca vai chegar naquela rede, tem um custo igual a 16. Perfeito? Basicamente, o RIP ele funciona fazendo com que a cada 30 segundos, mais ou menos, um roteador anuncia a entrada da sua tabela de rota para os seus vizinhos. Isso para anunciar que ele conhece um determinado prefixo. E é por isso que o vizinho vai saber como ele chega naquele prefixo. Perfeito? Antes da gente ver isso aí bem direitinho, a gente precisa saber que o RIP possui duas versões, o RIP V1 e o RIP V2, que tem ali, além do nome, né, das versões, são as RFCs, que são os documentos que descrevem esses protocolos. A RFC 1058 define o RIP V1 e a RFC 1723 define o RIP V2. Só que na prática, o que a gente tem contemporaneamente, se é que a gente tem ainda o RIP ele perdeu popularidade, ele continua sendo um protocolo muito importante do ponto de vista conceitual, mas ele perdeu uma certa popularidade porque ele é um protocolo que é utilizado para sistemas autônomos de pequeno porte, justamente por conta desse problema de contagem até o infinito e pelo fato das pessoas definirem que uma rede inatingível é uma rede com custo igual a 16, uma rota para uma rede com custo igual a 16. Então, no RIP, na prática, cada roteador ele pode rotear datagramas para redes que se encontram até no máximo 15 roteadores de distância. Você pode pensar que é muita coisa, né? Mas em termos do que as pessoas entendem como sistemas autônomos de médio e grande porte, isso aí é um sistema autônomo de pequeno porte, tá? Então, a gente tem o RIP V2, que é o RIP que é utilizado na prática. O RIP V1 não é utilizado na prática, e não mais se o RIP V2 continua sendo utilizado na prática, mas não é de uma forma tão pujante assim, tá certo? Mas é um protocolo muito bacana de se estudar. Tá? Vamos dar uma olhada então como é que funciona o RIP? Para isso a gente precisa de uma interconexão com 3 redes. Vamos imaginar que isso aqui seja um sistema autônomo, tá? E o RIP execute aqui dentro. É evidente que isso é muito pequeno, essa interconexão de redes, ela é muito pequena para ser um sistema autônomo, na verdade. Mas a gente vai considerar isso aqui para efeitos de estudo. Você tem então 3 redes, 0, 12, 12, 12, 0 e 2, 2, 2, 0. A gente já viu essa interconexão antes, não é? Pois bem, o que a gente viu? A gente viu também que o roteador R1 e o roteador R2, eles possuem suas tabelas de rotas orgânicas
que se resumem a conter as redes às quais eles estão diretamente conectados, né? Então, R1 está diretamente conectado às redes 1110/24 e a 12.12.12.0/24. E R2 está diretamente conectado às redes 2220/24 e 12.12.12.0/24. Perfeito? O que é que a gente vai fazer? A gente vai configurar em R1 e em R2 o RIP. Tá certo? A gente vai ativar o RIP nesses dois roteadores. Não vou mostrar como é que se faz isso, porque isso envolve comandos, né? Assim como, por exemplo, a gente tem aqui a tabela de rotas. A gente usou um comando aqui, o show IP route, né, do iOS da Cisco. Não, fizemos isso aqui com roteadores da Cisco. E a gente vai usar também o iOS para ativar o RIP em R1 e R2. Tá? E vamos fazer uma análise baseada em anúncios de cada prefixo por vez. De tal sorte que a gente tem o seguinte. Por exemplo, aqui a gente vai estudar os anúncios que são relativos a 1110/24. Então a gente destaca aqui o prefixo e omite os demais para não poluir muito o desenho, né? Então aqui R1 ele tem uma tabela de rotas que tem 1110 e 12.12.12.0, né? Como sendo as redes às quais ele está diretamente conectado. Perfeito? O roteamento por RIP é muitas vezes chamado de roteamento por rumor ou roteamento por fofoca, digamos assim, né? Então o que que acontece? O RIP aqui em R1 ele vai olhar para o pessoal aqui da direita e ele vai dizer aqui para R2 o seguinte: ó, R2, eu conheço aqui o prefixo 1110/24 e para você esse prefixo estará acessível com custo igual a 1. Então, como se fosse R1 fofocando, digamos assim, para R2 que ele conhece esse prefixo aqui. Perfeito? Tudo bem? De maneira geral, a gente pode dizer que quando o roteador ele anuncia um prefixo, o custo correspondente àquele prefixo vai ser igual ao custo da rota na tabela de rotas, acrescido de 1. O que é que isso quer dizer aqui? Como eu falei, por exemplo, para o caso do roteador R1, essa rede aqui, ela não está diretamente conectada? Está diretamente conectada, não está? Tá. Isso quer dizer que, em termos do RIP, o custo até a rede 1110/24 a partir de R1 seria zero, certo? Eu digo seria zero por quê? Porque o custo ele só tem sentido para um determinado protocolo. Como uma rede está diretamente conectada, você não tem nenhum custo aqui, mas para o RIP é como se tivesse um custo igual a zero. Quando R1 vai anunciar esse prefixo para cá, ele pega esse custo, esse suposto custo, que seria zero, e acrescenta 1. Então, ele está dizendo aqui para R2, olha, eu conheço 1110/24 e para você, R2, o custo para você chegar nela é 1. De fato, se você olhar sob a ótica de R2, quantos roteadores R2 precisaria ultrapassar para chegar em 1110/24? 1, né? Que é o próprio R1. Perfeito? Então, quando um roteador ele recebe um anúncio, ele vai adicionar o prefixo à tabela. Então, por exemplo, R2 agora passa a adicionar o prefixo 1110/24 à sua tabela de rotas. Perceba que em termos do iOS, ele marca essa entrada aqui com R, para dizer que ela foi aprendida via RIP. Do ponto de vista do RIP, o custo para se chegar em 1110/24, isto é, a quantidade de roteadores que é preciso ultrapassar a partir de R2 para se chegar em 1110 é 1. E o próximo salto, lembra do próximo salto? O próximo salto a partir de R2
para se chegar em 1110/24 é quem? É 12.12.12.1, que é o endereço de R1 aqui vinculado, associado a essa interface. Perfeito? A mais ou menos, a cada 30 segundos, mais ou menos, R1 envia uma mensagem parecida com essa. E quando eu aciono o RIP em R2, a mais ou menos 30 segundos, ele envia esse anúncio aqui à direita dele. Você pode imaginar, mas Elcio, quem é que está à direita de R2? Ninguém. Mas se tivesse alguém à direita de R2, imagina que eu colocasse aqui um R3 à direita de R2, R3 receberia um anúncio por parte de R2 dizendo que R2 conhece o prefixo 1110/24 e, sob o ponto de vista desse R3 aqui fictício, a quantidade de roteadores que precisaria atravessar para se chegar até o prefixo 1110 seria igual a 2 roteadores, que de fato são R2 e R1. Perfeito? Então é bem simples, né? Eu posso modelar isso aqui matematicamente, mas não ficaria tão simples de mostrar, não. É mais fácil assim. Vamos agora analisar os anúncios relativos a 2220/24. Tá certo? É essa rede aqui. Como eu falei para vocês, eu vou desconsiderar, né, o nome aqui, o número das redes, os endereços, para uma questão de não poluir muito o desenho. O que acontece? Aqui vocês estão vendo que R2 está falando para o pessoal aqui à esquerda dele, que ele conhece o prefixo 2220/24, que está aqui na tabela de rotas, como consta como uma rede diretamente conectada, e que quem for receber esse prefixo, esse anúncio, perdão, que no caso é R1, que a quantidade de roteadores a partir desse roteador que se precisa atravessar para chegar a 2220/24 seria quem? Seria um roteador, que no caso é o próprio R2. Perfeito? Quando o R1 chega e recebe esse anúncio, ele acrescenta esse prefixo à sua tabela de rotas. Então ele diz, olha, eu consigo agora chegar em 2220/24 com custo igual a 1. E para eu chegar nesse prefixo, o que é que eu tenho que fazer com um datagrama que é endereçado a esse prefixo? Eu tenho que enviar ele para 12.12.12.2. Quem é 12.12.12.2? É R2. Mais precisamente este endereço aqui de R2. Tudo bem? Então, pelo que vocês estão vendo aqui, tanto o R1 aprendeu como se chega em 2220/24, quanto R2 aprendeu como se chega em 110/24. Veja, eu não coloquei manualmente essas entradas. Essas entradas foram colocadas automaticamente a partir da configuração do RIP. E da mesma forma que eu falei com R1, periodicamente, R2, a cada 30 segundos mais ou menos, ele vai enviar essa mensagem para R1 e a cada 30 segundos R1 vai enviar essa mensagem aqui à esquerda dele, dizendo para um roteador fictício aqui, digamos assim, um R0, que ele conhece um prefixo 2220/24 e que para esse roteador fictício, o R0, ele estaria 2 roteadores separado do prefixo 220/24. Perfeito? Tudo bem? R1 e R2 também anunciam o prefixo 12.12.12.0/24. Tanto o R1 anuncia à esquerda dele, quanto o R2 anuncia à direita dele. Em cada caso, eles estão dizendo o quê? Que eles conhecem o prefixo 12.12.12.0/24 e que, a partir deles,
a quantidade de roteadores, quer dizer, para os fictícios roteadores que receberiam esses anúncios, a partir desses roteadores, eles teriam que atravessar um roteador para chegar em 12.12.12.0/24, né? Para o fictício roteador R0, ele teria que atravessar o R1, e para o fictício roteador R3, ele teria que atravessar o R2. Perfeito? Então, é assim que acontece o processo de descoberta de novas rotas. Você tem tanto esse processo de inserção dinâmica de rotas para prefixos, como eventualmente você tem uma remoção desses prefixos. Se de repente, vamos supor, essa rede aqui, a 2220, ela deixasse de existir, R2 iria comunicar isso aqui para R1, que iria tirar essa rota da tabela de rotas. Perfeito? De maneira muito simplificada, é assim que o RIP funciona. Evidentemente, a gente mostra esses anúncios cada prefixo por vez. Mas, por exemplo, quando você tem um sistema já convergido, ou seja, um sistema em que todo mundo sabe de todos os prefixos, a gente tem, por exemplo, R1, a cada 30 segundos ele anuncia o prefixo 2220 e o prefixo 12.12.12.0 em uma única mensagem para quem esteja à esquerda dele. Não tem ninguém, né? Não tem ninguém. Nesse momento não tem ninguém, mas poderia ter. Por outro lado, ele anuncia o prefixo 110 para R2. R2, por sua vez, a cada 30 segundos mais ou menos, ele anuncia os prefixos 1110 e 12.12.12.0 à sua direita, enquanto que anuncia o prefixo 2220 à sua esquerda, certo? Quando a gente vai analisar o RIP, é sempre bom a gente fazer uma análise dos anúncios para cada prefixo separadamente. Por quê? Porque é muito fácil você se embananar quando você vai fazer essa análise. Tá certo? Então você analisa cada prefixo separadamente e depois você combina, tá? Agora, como eu falei para vocês, uma mensagem RIP, um anúncio RIP, ele pode, e de fato, sempre que é possível, ele contém vários prefixos, tá? Existe uma forma de você silenciar o envio desses anúncios aqui. Se você tem bastante certeza que nunca vai haver ninguém à esquerda de R1 nem à direita de R2, você pode silenciar, existem comandos para você silenciar o envio desses anúncios RIP por parte de R1 e R2 nessas determinadas interfaces. Continuam-se valendo esses anúncios aqui. Isso é muito importante porque o que acontece? R2 vai saber da existência de 1110 por conta dessa mensagem e, na verdade, R2 conta que R1 continue mandando essa mensagem a cada 30 segundos, mais ou menos. Se R1 não mandar essa mensagem a cada 30 segundos, a partir de um determinado tempo, R2 vai entender que houve algum problema e ele vai retirar essa rota da tabela de rotas dele. Perfeito? Então é importante que essas mensagens elas continuem sendo enviadas. Se elas não forem enviadas, os roteadores vão entender que houve algum problema com uma rota para aquele prefixo e os roteadores vão tender a tirar aqueles prefixos da tabela de rotas deles. Tá bom? Tudo bem? Então, essa é a forma de trabalho do RIP, considerando uma interconexão pequenininha, uma interconexão com 3 redes. Agora eu vou fazer uma interconexão com 4 redes. O que acontece? Da mesma forma que acontecia anteriormente, a gente tem o quê? A gente tem aqui 3 roteadores cujas tabelas de rota
contém apenas as redes às quais eles estão diretamente conectados. Perfeito? Então, a R1 se conecta a 110/24 e a 12.12.12.0/24. R2 se conecta a 12.12.0/24 e a 23.23.23.0/24. E R3 se conecta a 23.23.23.0/24 e a 33.30/24. Perceba, o que acontece? Isso aqui está errado, não tem esse custo aqui não. Mas o que acontece aqui? O que acontece é o seguinte, a gente está usando uma forma muito intuitiva de representar redes, né? Então, por exemplo, entre R1 e R2, qual é a rede? 12, 12, 12, 0. Entre R2 e R3, qual é a rede? 23, 23, 23, 0. Né? Isso é puramente ilustrativo, tá? Então, assim como é ilustrativo você ter uma máscara /24 entre redes ponto a ponto. Normalmente a máscara é /30. Mas isso não importa. O que importa é a gente ter uma maneira fácil de se lembrar dessas redes. Então, vamos lá? Vamos pegar, por exemplo, o prefixo 1110/24. O que acontece? A gente tem esse prefixo aqui sendo anunciado de R1 para R2, então perceba que ele está sendo anunciado com custo 1. R2 ele absorve esse prefixo, né? Então fica aqui para R2 1110/24, tendo como próximo salto 12, 12, 12 e 1, com custo igual a 1, porque de fato o que ele tem que quantos roteadores separam R2 desse prefixo? 1, que é o próprio R1, não é verdade? E quando chegar a hora de R2 enviar a sua tabela de rotas, ele vai enviar esse anúncio aqui, né, do prefixo 1110/24 com custo 2 para R3. E aí R3 adiciona 1110/24 a sua tabela de rotas, tendo como custo, próximo salto 23, 23, 23, 2, ou seja, esse endereço de R2 aqui, e tendo custo igual a 2. Né? Como eu falei para vocês, quando um roteador ele vai anunciar um prefixo, ele pega o custo que tem na tabela de rotas dele e acrescenta 1. Então, vai ficar 2 aqui. Da mesma forma, R3, quando ele vai anunciar 110/24 à sua direita, o que ele vai fazer? Vai pegar esse custo aqui, que é 2, e vai adicionar 1. Então, fica 3. Perfeito? Qual é o objetivo desse exemplo aqui? O objetivo que eu tenho esse exemplo aqui para vocês é o seguinte. Se você pensar, vamos lá, pensa aqui do ponto de vista de R3. Você é R3. Vamos antropomorfizar o roteador. Você é R3. O que você conhece dessa interconexão? O que você conhece é que você tem essa rede aqui, 3330, e que você tem essa rede aqui, ó, 23, 23, 23, 0, e que você tem, unindo você a essa rede, né, você tem R2. A topologia que R3 conhece e sempre vai conhecer vai ser restrita à vizinhança dele, ó, vai chegar até aqui. Perfeito? R3 ele não sabe exatamente o que é que tem à esquerda de R2. Por isso que eu falo que o RIP é um protocolo que implementa o algoritmo de Bellman-Ford, e o algoritmo de Bellman-Ford ele é um algoritmo que ele permite, que ele pressupõe que o conhecimento seja restrito, conhecimento da topologia da rede, da interconexão de rede, ele seja restrito à vizinhança dos roteadores. Então, o R3 não conhece em detalhes o que está além da sua vizinhança. Mas perceba que o protocolo ele é forte o suficiente para fazer com que R3 saiba
que, além de R2, exista um prefixo chamado 1110/24. Perfeito? E que após R2, ele sabe que após R2 tem mais um roteador, né? Porque custa 2. Então, aqui é 1 e vai ter um roteador aqui que separa, esses dois roteadores separam R3 desse prefixo aqui. Agora, R3 não sabe que roteador é esse, ele não sabe. E não sabe qual é o prefixo que separa esse roteador de R2. Mas ele sabe que qualquer datagrama endereçado a 1110, ele tem que enviar para 23.23.23.2, ou seja, ele tem que enviar para R2. Não é interessante isso? Né? Então, o RIP, ele é um protocolo que, por exemplo, se você fosse pensar numa analogia em termos de tráfego rodoviário, você vai ali, você vai saindo de Mossoró, você vê assim, uma placa dizendo Natal 269 quilômetros, né, em linha reta. Você sabe que para você chegar em Natal, a partir daquela placa, você tem que ir reto, né, você tem que passar por ela em linha reta, e que a Natal estará 260 quilômetros após aquela placa. Mas você não faz a mínima ideia de quais são as cidades que separam você, pelas quais você vai ter que passar até chegar em Natal, não é? Então, é esse conhecimento restrito da topologia a que eu me referi quando eu falei sobre o algoritmo de Bellman-Ford, né? R3, ele conhece até aqui. Depois daqui, ele não tem um conhecimento exato da topologia da interconexão. Vamos falar, por exemplo, agora os anúncios relativos a 3330/24. Então, ó, repare, R3 anuncia a cada 30 segundos, mais ou menos ele anuncia. Então, aqui 3330/24 com custo 1. Chega em R2, R2 entende aqui que ele consegue chegar em 3330, né? Via 23.23.23.3, ou seja, via R3. E quando chegar na hora de enviar seus anúncios, R2, a cada 30 segundos aproximadamente, ele vai enviar um anúncio, né? 3330/24 com custo 2, que é o quê? Que é esse custo 1 somado mais 1, custo 2. Chega aqui em R1 absorve aqui essa rota, né? Então, ele vai passar a conhecer uma rota para 3330/24 com custo 2. E qualquer datagrama que R1 receba endereçado a 3330/24, ele vai enviar para R2, ou seja, 12, 12, 12, 2. E a cada 30 segundos, R1 também vai anunciar esse prefixo aqui para o pessoal à esquerda dele. Tá certo? Ele vai anunciar o quê? 3330/24 com custo, isso aqui está errado, é o custo 3, que seria custo 2 mais 1. Perfeito? Tudo bem? Então, isso aqui é um 3, tá, pessoal? Beleza, o que acontece aqui? O que vale para R3 vale para R1 também. O que acontece? R1 sabe que qualquer datagrama endereçado a 3330/24, ele tem que mandar para R2. Perfeito? E ele sabe que o que separa, que depois de R2 tem mais um roteador para se chegar no prefixo 3330/24. Não é verdade? É verdade. Mas veja, em detalhes, R1 não sabe absolutamente nada do que acontece, ou pelo menos em detalhes, o que acontece após R2. Ele sabe que o prefixo é atingível depois de R2 e passando por um outro roteador, mas ele não sabe, R1 não sabe que roteador é esse. R1 não conhece R3. Perfeito? Ele não conhece R3. Tranquilo? Beleza?
Repetindo, esse custo aqui é 3, tá, pessoal? De boas? Vamos agora dar uma olhada nos anúncios relativos a 12.12.12.0/24. Quem que anuncia esse prefixo? Tanto o R1, que anuncia à sua esquerda, como o R2, que anuncia à sua direita. Tanto o R1 como o R2 já possuem esse prefixo aqui na sua tabela de rotas. Quem vai passar a incorporar esse prefixo é R3. R3 então vai ter um prefixo para uma rota para 12.12.12.0/24 com custo 1, tendo como próximo salto 23, 23, 23, 2, ou seja, R2. Perfeito? E agora a gente vai ver os anúncios relativos a 23, 23, 23, 0. Quem que anuncia esse prefixo? Tanto o R2, que anuncia à esquerda dele, quanto o R3, que anuncia à direita dele. Tanto o R2 como o R3 tem 23, 23, 23, 0 como sendo diretamente conectados. Esse prefixo está diretamente conectado a eles, tá certo? Quem que vai aprender sobre esse prefixo? R1. R1 aprende uma rota para 23, 23, 23, 0/24, tendo como próximo salto R2. Tudo bem? Se a gente reunir todos os anúncios, a gente vai chegar nisso aqui, ó. Tá? Mas como eu falei para vocês, é fácil de você se embananar aqui. Certo? Então, o que a gente faz? A gente sempre analisa anúncio a anúncio. Tudo bem, pessoal? Então, é isso. O que eu ia falar para vocês hoje sobre, agora nesse momento, sobre RIP, seria isso aí. RIP é um protocolo bastante fácil, né? Aí você pode perguntar, mas Elcio, vem cá. O que tem a ver esses custos aqui? Por que eu estou colocando esses custos? Né? Veja, eu quero falar duas coisas para vocês. A primeira coisa que eu queria falar é o seguinte. É que o algoritmo ele é classificado como vetor de distâncias, né? Vetor de distâncias é um nome que não é muito bacana não. E o pessoal de redes tem um problema com relação a batizar as coisas. Eles não batizam com nomes muito emblemáticos, não. Mas vetor de distância, pelo fato de que você tem, em uma determinada mensagem, várias entradas, vários prefixos, e acompanhados de cada um desses prefixos estão os custos ou as distâncias até cada um deles. Tá? Então, por exemplo, um custo igual a 2 significa que daquele roteador que tem aquela entrada com custo igual a 2, o prefixo está a uma distância de 2 outros roteadores dele até se chegar àquele prefixo. E por que é que você tem esses custos, né, em cada um desses anúncios? Por quê? Eu não mostrei aqui para vocês, para não complicar, porque isso é uma visão introdutória, né? Mas um determinado roteador, a depender da topologia, ele pode receber 2 anúncios para um mesmo prefixo vindo de 2 roteadores diferentes. E quando um roteador ele recebe 2 ou mais anúncios para um mesmo prefixo, vindo de roteadores diferentes, o que é que acontece? Ele escolhe a rota que possui o menor custo. Então é por isso que os anúncios possuem custo. Tá certo? Então ele escolhe o menor custo. Como aqui a gente não tem esse problema, porque a gente tem uma topologia linear, né? Por exemplo, se você pensar que R3 vai sempre receber um anúncio de 110/24 de R2, que vai sempre receber de R1. Então isso não vai... Você pode até pensar que esse custo seria meramente decorativo, na verdade, mas ele não é não. Você pode ter topologias em que um roteador receba 2 ou mais anúncios para o mesmo prefixo com custos diferentes. Nesse caso, ele vai escolher o menor dos custos. E é por isso que a gente tem os custos. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Daqui a pouquinho a gente fala sobre um outro IGP, que é o OSPF. Grande abraço a todos e até mais.